Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você tá assistindo isso, mas eu sei que quando uma franquia chega no terceiro filme, cara, alguma coisa muito errada acontece. E é sempre no terceiro filme, parece até que é algum tipo de maldição. Eu não sei o que acontece, cara, o primeiro filme é bom, geralmente o segundo filme é até melhor, mas quando chega a hora de fazer o terceiro filme, eu não sei, parece que os caras simplesmente esquecem como é que faz um filme bom. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, a maldição do terceiro filme. Galera, eu sou o Mago Morgado, pra você que ainda não me conhece, cara, aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre cultura pop, filmes, séries e muito mais. Se você gosta de Marvel, DC, histórias em quadrinhos, esse é o canal certo pra você. E se você quer fazer parte da minha jornada aqui no YouTube, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e sempre deixar o like nos vídeos, que é pro algoritmo entender que o conteúdo que o Mago produz tá bacana e tá divertindo vocês. Homem-Aranha 3, X-Men o Confronto Final, Matrix Revolution, O Poderoso Chefão 3. Galera, não é exagero nenhum acreditar que a maldição do terceiro filme é verdadeira. Temos diversos exemplos, diversos casos em que o terceiro filme é muito ruim se comparado com o primeiro ou com o segundo filme da franquia. E eu separei aqui alguns filmes que vão te provar, de uma vez por todas, que a maldição do terceiro filme é real. Blade Trinity, de 2004, dirigido por David S. Goyer. Galera, o primeiro filme do Blade é um clássico, marcou época, todo mundo se lembra do vampiro negão que saía por aí matando todo mundo e que não era ferido pelo sol. Roupas de couro inspiradas nos visuais de Matrix e toda aquela estética anos 2000 casou muito bem lá no primeiro filme da franquia. E o segundo filme, embora não tenha superado seu antecessor, Blade 2 é sim um filme muito bacana, assistível, divertido pra caramba, mas quando chegou a hora de fechar essa trilogia com chave de ouro, os caras simplesmente fecharam com chave de bosta. O Wesley Snipes, o intérprete do Blade, já estava tretado com a equipe de produção e mal aparecia nas filmagens. Quando ele aparecia, ele ficava lá trancado no seu trailer ou trancado lá no seu camarim fazendo birra. Então o ator que fazia o personagem principal, o Blade, mal aparecia nas filmagens. O filme virou praticamente, galera, um spin-off de coadjuvante. Apareceu muita gente no filme, mas muita gente que a gente não se importa. O filme se preocupou em contar a história, em mostrar o background de personagens que a gente não se importa. Os caras meteram o Ryan Reynolds no filme só porque ele era galã da época. E detalhe que o Wesley Snipes, o nosso querido Blade, não ia com a cara de Ryan Reynolds. Então ficava aquele clima de merda lá no filme. Na produção, nos bastidores, devia ser um clima tenso, um clima chato. Trabalhar com um cara que fala abertamente que não gosta de você deve ser meio chato. E a galera da produção também encheu o filme de piada. Tentaram até meter piadas demais e esqueceram o estilo sombrio dos filmes anteriores. O que acabou deixando o terceiro filme da saga com um tom totalmente diferente dos outros filmes. Destoou bastante. Resumindo, galera, Blade Trinity se perdeu no tom e acabou entregando um filme que fala sobre personagens que ninguém se importa. O Poderoso Chefão Parte 3, de 1990, dirigido por Francis Ford Coppola. Galera, todo mundo sabe que o Poderoso Chefão Parte 1 é o puro suco do cinema. É o cinema em sua essência. É um clássico mesmo. É um filme que todo mundo que gosta de cinema tem que assistir. É um daqueles filmes obrigatórios. E o Poderoso Chefão 2, cara, é um baita de um filmaço. Quase tão bom quanto o primeiro. Mas, adivinha só, nem o Coppola escapou da maldição do terceiro filme, cara. Cara, até o Coppola, mano. O Coppola não, cara. Porra! O Poderoso Chefão 3 saiu muitos, mas muitos anos após o segundo filme da franquia. Mas até aí tudo bem, já que eles mostram o personagem do Don Corleone envelhecido. Então tudo bem, o tempo passou tanto pra gente que esperou pelo terceiro filme, tanto pro personagem que saiu do segundo filme e foi pro terceiro filme mais experiente, mais velho. O problema não foi a demora pra lançar esse filme. O problema foi que o diretor Francis Ford Coppola só aceitou dirigir essa bagaça pra cobrir dívidas da produtora. O Robert Duvall recusou interpretar novamente no terceiro filme seu papel como Tom Hagen, por divergências comerciais com o estúdio. O ator até declarou publicamente que é nítido que o terceiro filme é pior em todos os aspectos se comparado com o primeiro e o segundo Poderoso Chefão. E o filme foi até indicado ao Oscar, mas apesar da indicação ao Oscar, o filme foi visto como uma queda de qualidade em todos os aspectos.
A filha de Coppola, Sofia Coppola, ela entrou no elenco de última hora após a desistência de Winona Ryder, que estava em ascensão naquela época. Ela pulou fora do projeto porque o projeto, desde sua concepção, já era mal visto, né? Teve ator que pulou fora, então a jovem Winona foi lá e pulou fora também. Sobrou para Sofia Coppola interpretar o papel e ela foi duramente criticada por sua interpretação. Complicado, galera. Mais um caso em que a maldição do terceiro filme é nítida e não dá para deixar de acreditar que essa maldição é real. Até o Coppola foi pego. E sem contar que o filme tem um tom diferente, ele é menos político e muito mais melodramático, ele é mais melancólico e faz a trilogia terminar em um tom muito morno. Homem-Aranha 3, de 2007, dirigido por Sam Raimi. Esse é um caso clássico que reforça a teoria da maldição do terceiro filme. Talvez o caso mais conhecido, mais divulgado. Isso porque Homem-Aranha 1 é um clássico, é um filme que marcou época, é um filme que alavancou o cinema de super-heróis para um outro nível. E sua sequência, Homem-Aranha 2, pegou tudo que Homem-Aranha 1 tinha de bom e elevou à máxima potência. Muitos acreditam ser o melhor filme de super-heróis já feito até hoje. Homem-Aranha 2 é um clássico eterno. Agora, se o Homem-Aranha 1 é tão bom e o Homem-Aranha 2 é tão ruim, o que aconteceu pro Homem-Aranha 3 ter sido esse desastre que foi? Adivinha? Adivinha o que aconteceu na produção do terceiro filme? Os executivos, a produção, os engravatados interferiram muito, dando muito pitaco. Ah, bota esse vilão. Ah, veste esse traje. Ah, aparece esse vilão. Então, galera, isso encheu o filme, deu uma baita de uma barriga pro filme, que era pra ter um roteiro um pouco mais simples. A visão inicial de Sam Raimi era falar sobre o Homem-Areia. Ele teria um background bem maior, a gente ia ver mais cenas dele com a filha dele, ia ter um drama bem explorado para que o personagem tivesse mais peso nesse filme. Mas a produção encheu o saco de Sam Raimi, querendo que ele colocasse Venom como o vilão principal desse filme. E acabou, galera, que o Homem-Aranha 3 teve uns 3 vilões. Duende Jr., Venom, Homem-Areia, complicado, galera. Então, como o Sam Raimi foi obrigado a inserir o vilão Venom no filme contra sua vontade, ele ficou um pouco pistola e resolveu tirar uma onda com a cara da galera da produção. O Sam Raimi, como é um cara bem inteligente, bem humorado, decidiu zoar o próprio filme. Isso deu origem a cenas clássicas como essas. Bully Magari, olha o Duende Júnior, vai chorar? Não, é sério, galera. Esse filme, Homem-Aranha 3, tem vários defeitos, mas ele tem tanta cena marcante, tanta cena clássica, tanta cena engraçada. Ele tem tanto meme dentro desse filme, que mesmo tendo sido um filme inferior a Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2, ele ainda mora no meu coração e eu sei que ele também tem espaço no coração de alguns de vocês. Homem-Aranha 3 é o melhor desses piores terceiros filmes. Homem-Aranha 3 é o melhor pior terceiro filme, na minha opinião. Então o terceiro filme foi sabotado por ganância e falta de liberdade criativa, fracassou criticamente, embora tenha feito dinheiro, mas levou ao cancelamento do quarto filme. X-Men 3, o confronto final, de 2006, dirigido por Brett Ratner. Quando a gente fala em filmes de heróis, eu sei que não passa logo de cara na nossa cabeça os filmes do X-Men, mas vai por mim, deveriam sim passar na nossa cabeça logo de cara, porque foi graças aos filmes do X-Men que hoje a gente tem Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato e todos esses outros filmes de heróis. X-Men abriu a porta para esses filmes que a gente tanto ama. X-Men 1, lá de 2000, é um filme muito bom, é um clássico que, como eu falei, abriu a porta para novas oportunidades, para novos filmes de heróis, abriu a porta para que as empresas, para que os produtores com dinheiro tivessem coragem e vontade de fazer um bom filme de herói. E eu sei que o primeiro filme envelheceu um pouco mal, a computação gráfica. Já lá no segundo filme, X-Men 2, eles elevaram a qualidade dos efeitos. Tem aquela baita cena do Noturno, lá no começo do filme. Em X-Men 2, aquele ataque à Casa Branca do Noturno, com aquela música clássica tocando. É uma das melhores cenas de ação em filmes de heróis de todos os tempos. Fácil, top 5, fácil essa cena do Noturno, do X-Men 2. Aconteceu alguma merda muito grande em X-Men 3 pra sair daquele jeito. Porque o confronto final é um baita de um filme bosta. Que lixo, cara. Sério, que lixo. X-Men 1 é muito bom. O filme envelheceu, eu sei. Mas a gente tá falando de um filme de herói que foi lançado em uma época em que não eram lançados filmes de herói. E só por isso X-Men 1 já ganha muitos pontos comigo. Ele foi um dos pioneiros.
um dos primeiros. Dito isso, X-Men 1 é um clássico, mesmo com a computação gráfica de jogo de PlayStation 1. Mas em X-Men 2, eles corrigiram esse problema. Na questão visual, na parte gráfica, na computação gráfica, os efeitos são bem melhores, muito mais realistas. Envelheceram bem, diferente dos efeitos do primeiro filme. Agora, quando chegou na hora da equipe fazer X-Men 3, o grande filme que seria para encerrar essa trilogia dos mutantes, o desgramado do diretor Bryan Singer simplesmente pulou fora do barco, abandonou a equipe e foi trabalhar em Superman Returns, aquele filme lá com Brandon Routh, Superman o Retorno, de 2005, eu acho, que é um filme bacana, legalzinho. Então Bryan Singer, o homem por trás dos 2 primeiros filmes de X-Men, pulou fora do barco, pulou fora de X-Men 3. Então o diretor Brett Ratner assumiu o filme com pouco tempo e um roteiro apressado. Ele teve que trabalhar às pressas, ele tinha um prazo para entregar essa produção. E como se isso não fosse o bastante, galera, os roteiristas idiotas decidiram adaptar tanto a saga da Fênix Negra tanto a saga da cura mutante em um mesmo filme. É claro que tinha tudo pra dar merda. E fecharam a trilogia de X-Men dos anos 2000 com chave de bosta total. Fedeu. Esse filme tem mau odor. Bryan Singer vai se ferrar. Que confusão, meu Deus. Eles mataram o Ciclope, mataram o Xavier e mataram até a franquia, porque depois de X-Men 3 demorou pra gente ter novos filmes do X-Men. Foi lá em 2009 com X-Men Origins Wolverine, que é um baita filme de merda. Então, quase que X-Men 3 encerra a saga dos mutantes nos cinemas. Demorou pra coisa voltar a melhorar. Só em 2012, lá com Primeira Classe. E olhe lá. Olhos Famintos 3, 2017, dirigido por Victor Salva. Um pedófilo desgraçado. Olha, tem gente que não concorda comigo, mas eu acho Olhos Famintos 1 um baita filme de terror, tem uma atmosfera muito pesada, um clima muito tenso, e sempre que acaba Olhos Famintos 1, eu fico totalmente estranho, sabe? Não é um filme que dá tanto medo, mas ele me causa estranheza. Sério, Olhos Famintos me perturbou por diversos anos da minha vida quando eu era mais jovem. Pensa numa criança medrosa. Olhos Famintos tinha uma atmosfera bem construída, uma trama original, e efeitos muito bons, efeitos práticos, uma direção bem competente e acabou arrecadando muito dinheiro. Ele custou pouco e fez tanta grana que decidiram fazer um Olhos Famintos 2, que também acabou agradando a garotada. Embora seja um filme inferior, tem lá suas cenas boas e memoráveis também, marcou o início dos anos 2000 também, e a molecada alugava muito em DVD, fita, home video, a galera gostava desse filme. Mas infelizmente, galera, o diretor Victor Salva não é uma pessoa boa, e ele tá atolado até o pescoço de problemas com a justiça, porque o cara é um pedófilo condenado. Sério, esse cara é um verme. E ele teve vários altos e baixos na sua carreira por causa desses problemas com a lei. E esses problemas com a lei fez com que o terceiro filme da franquia fosse adiado várias vezes. Sério, foram anos sendo adiado. E na hora de sair o filme, em 2017, saiu uma merda. Uma bosta, um filme lixo. O pior filme da franquia. Ah não, que saiu o 4 e consegue ser pior ainda. Enfim, mas Olhos Famintos 3 é muito, mas muito pior, muito inferior do que Olhos Famintos 1 e Olhos Famintos 2. O orçamento desse filme foi baixo, a produção é bem meia boca, é bem mequetrefe, os efeitos são horríveis. O chroma key que eu faço aqui é superior ao chroma key que eles usaram no filme, não é possível, cara. Que filme ridículo. Parece que é um filme feito projeto de faculdade. O orçamento foi baixo, a produção foi feita às pressas e o filme ficou ridículo. Ficou com cara de filme feito por estudantes do ensino médio apresentando um trabalho PowerPoint. Dessa lista inteira, sem dúvidas, o pior filme é Olhos Famintos 3. Não tem como comparar com o resto. Olhos Famintos 3 é um péssimo terceiro filme. E é um baita exemplo de como funciona a maldição do terceiro filme. Nossa, Mago, mas então essa maldição é verdade mesmo, né? Mas por que isso acontece, Mago? Por que sempre o terceiro filme? Olha, são vários motivos, mas eu separei aqui os principais. Expectativas altas demais. O público esperava um grande final, a construção foi boa. O primeiro filme é bom, o segundo filme é bom. A gente espera que o terceiro filme conclua bem essa obra, essa saga, essa franquia. Mas a nossa expectativa acaba sendo tão alta que ela nunca é alcançada. A gente nunca acaba realmente se satisfazendo com o que é entregue pra gente.
E isso é um dos problemas. Estúdios querendo lucrar rápido, fazendo um filme de qualquer maneira, às pressas, com roteiro meia boca, efeitos mal finalizados e acabam nos entregando um terceiro filme abaixo das expectativas e abaixo do padrão de qualidade que o primeiro e segundo filme geralmente entregaram. A pressão para lançar logo o terceiro filme sabota a qualidade. Geralmente uma trilogia é concluída em 5, 7 anos, e como o primeiro filme sai bom e o segundo sai bom, eles sabem que o dever deles é fazer um terceiro filme tão bom quanto. Pena que isso quase nunca acontece. Mudança na equipe criativa. Sério, galera, quando eles pegam algo que funcionava com um diretor e com um roteirista, e eles trocam o diretor e trocam o roteirista, é claro que não será entregue um produto com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo tom, com a mesma pegada que foi entregue pelos outros profissionais. Não pode pegar e mudar o diretor no meio do filme. Por exemplo, Liga da Justiça. Era pra ser do Snyder, Joss Whedon que lançou com várias regravações, saiu uma merda, Snyder teve que lançar o corte do diretor, aí teve toda a campanha para lançar o Snyder Cut, que é claro que é melhor do que a versão do Joss Whedon, porque qualquer merda é melhor do que aquela versão que saiu para cinema. Entenderam como é que funciona, né? Se o cara tá trabalhando no primeiro filme e no segundo filme, não pode deixar o cara sair no terceiro filme. O cara não pode pular fora, vocês não podem querer trocar o diretor, o produtor, porque o resultado final vai ser negativo. Criação de uma franquia forçada. Às vezes uma saga pode muito bem se encerrar no segundo filme, mas os caras querem inventar história, encher linguiça, para poder conseguir conteúdo para fazer um terceiro filme. E acaba fazendo com que o terceiro filme venha vazio, oco, sem vida, sem alma, sem propósito. E por isso, geralmente, o terceiro filme não bate o mesmo nível de qualidade do segundo ou do primeiro filme de uma franquia. Às vezes a história já acabou no segundo filme, mas eles vão inventar mais alguma coisa para poder fazer um terceiro filme. E o resultado é fracasso. Ufa, esse vídeo deu um pouco de trabalho, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês como é que funciona esse lance da maldição do terceiro filme. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha para aquele seu amigo ou amiga que também gosta de ficar por dentro de tudo que tá rolando na cultura pop. E cara, sério, por favor, deixa o seu like nesse vídeo que me ajuda muito. E com certeza vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Mas esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e fui! Deixa o like aí, se tu deixar o like eu vou ficar amarradão no like. É o like, bro, é o like, bro, é o like, bro, é o like, é o like, bro, é o like.